Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Vamos falar sobre o Teorema de Norton. Vocês já entenderam o equivalente Thevenin? O equivalente Norton é moleza, pessoal, moleza, porque a ideia é a mesma. Eu não estava substituindo o circuito por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Aqui, o equivalente Norton é substituir o circuito por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. É como se eu substituísse todo esse circuito aqui por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Pô, professor, que legal, quer dizer que eu posso escolher entre, se eu quiser calcular a corrente aqui numa determinada carga qualquer, eu posso escolher entre fazer o equivalente Thevenin ou o equivalente Norton. Isso. E como que eu escolho, professor? Aquele que for mais fácil. Por isso que nós temos os dois. Os dois, no final das contas, eles surtem o mesmo efeito, que é calcular a corrente numa determinada carga a partir de um circuito complexo, quando esta carga muda, ela fica variando. Então, aí com esse circuito equivalente, é fácil calcular a corrente aqui na carga. E aí eu penso da seguinte forma: qual dos dois eu uso? Aquele que for mais fácil. Eu olho para o circuito e falo, não, espera aqui, o equivalente Norton é mais fácil. Geralmente, quando o circuito tem muita fonte de tensão, eu uso o equivalente Thevenin. Por quê? Porque quando eu vou calcular aqui a resistência de Thevenin, eu curto-circuito as fontes. Olha lá, né? Quando tem fonte de corrente no circuito, eu uso o equivalente Norton, porque daí eu abro as fontes. Então, ó, é maravilha. Dá para escolher um dos dois, tá? Então, qual que é a ideia do equivalente Norton? É exatamente, bastante semelhante do Thevenin. É substituir o circuito por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, de forma que ela forneça para a carga a mesma corrente e a mesma tensão que este circuito aqui. Isso eu faço para fins de cálculo, né? E aí eu chamo esta corrente de Norton, que eu calcular para esta fonte, e resistência de Norton para o valor dessa resistência. Olha lá, nosso circuito exemplo aqui. Ó. Como que eu calculo o equivalente Norton desse circuito? Eu tenho um circuito aqui, a partir dos pontos A e B, qual será o meu equivalente Norton? Então tem aqueles dois passos, da mesma forma que eu fiz para o equivalente Thevenin, eu vou calcular a corrente de Norton. Só que aqui o equivalente Thevenin, se vocês lembrarem, eu calculava com esses terminais abertos. Não era? Terminais abertos. Aqui, pessoal, para calcular a corrente de Norton, eu curto-circuito esses terminais e calculo a corrente que passa por este curto. Olha aí que bacana. Então, quer dizer, como o equivalente Norton relaciona-se com corrente, eu tenho que calcular a corrente aqui entre os pontos A e B. E eu curto-circuito esses pontos para calcular a corrente. Legal. Curto-circuitei, agora eu vou pegar esse circuito e vou analisar de forma que eu consiga calcular essa corrente. Olha aí que bacana, eu tenho uma fonte em série com um circuito. Se eu calcular a resistência total deste circuito, eu consigo calcular a corrente total. Daí eu posso usar a técnica do divisor de correntes, porque essa corrente total, ela vem, passa pela fonte, passa por esse resistor, chega nesse nó, pela lei de Kirchhoff, ela se divide, uma parte vem para cá e outra desce por esse resistor. Aqui embaixo elas se unem novamente e voltam a passar pela fonte. Então tá legal. Eu vou calcular a resistência total, calculo a corrente total, depois aplico a regra
do divisor de correntes. Bom, qual que é a resistência total do circuito? Aqui eu já, olha só que bacana, ó, esse ramo em paralelo com este. Então esses dois resistores estão em paralelo, em série com R1. Aí esta é a resistência total do circuito. Fazendo um paralelo, a tensão de Thevenin, eu mantinha os terminais abertos, mantinha a fonte aqui, mantinha os terminais abertos e calculava a tensão entre A e B. Tá? Isso é para calcular a tensão de Thevenin. Eu curto-circuito os terminais AB, mantenho a fonte aqui e calculo a corrente que passa por esse ponto aqui. Então, essa aqui vai ser a minha corrente de Norton, aquela que eu vou colocar na minha fonte lá, né, que substitui todo o circuito. Tá? Essa corrente. Depois eu vou calcular a resistência de Norton. Aí sim que eu vou anular a fonte de tensão. Então, a corrente de Norton. Bom, para calcular a corrente de Norton, como eu já falei para vocês, eu preciso da corrente total, para que depois eu aplique o divisor de tensão nesse nó. Para calcular a corrente total, eu preciso da resistência total. Então, este resistor aqui está em série com esses dois aqui. Porque a resistência total agora é aquela vista pela fonte, porque eu vou calcular a corrente que a fonte fornece para o circuito, tá? Então, a resistência total está aqui, ó. Substituindo os valores, eu encontro 79 ohms. Essa é a resistência equivalente de tudo isso aqui. Bom, agora esta fonte está aplicada sobre essa resistência total, equivalente do circuito. Qual é a corrente total? É a tensão da fonte dividido pela resistência total. E esta ideia, esta lei de Ohm, ela se aplica a qualquer circuito, viu, pessoal? Se eu tenho uma fonte e eu consigo calcular toda a resistência equivalente do circuito, eu aplico isso, eu faço desta forma. O que acontece é que muitos os circuitos que a gente analisou não tem uma fonte só, tem várias fontes. Então aí eu não posso fazer isso diretamente, mas nesse caso aqui, como eu estou curto-circuitando esses terminais, eu consigo calcular a resistência equivalente aqui. E se eu consigo calcular a resistência equivalente, eu consigo calcular a corrente total na fonte. É a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente do circuito. Dá 63 mA. Essa aqui é a corrente de Norton? Não. Isso aqui é a corrente total, que sai pela fonte aqui, passa por R1, chega nesse ponto, ela se divide. Uma parte vem para cá e outra vem para cá. Esta parcela que circula neste ramo, nesse resistor R3, esta sim é a corrente de Norton. É a corrente que circula no resistor R3. Então, se é a corrente que circula no resistor R3, eu vou usar a regra do divisor de corrente. Aqui novamente aquele comentário cabe muito bem. Eu preciso decorar essa fórmula? Não, você não precisa decorar, você precisa saber que aqui você precisa aplicar o divisor de corrente. Aí se você não lembra, você vai lá e revisa a fórmula. A fórmula como que é? Para calcular a corrente neste ramo, é o valor desta resistência dividido pela soma. Para calcular a corrente neste ramo, é o valor desta resistência dividido pela soma. E se eu quisesse calcular a corrente neste ramo, neste resistor, daí eu pegaria o valor deste resistor e dividiria pela soma. Então, essa é a regra do divisor de corrente. Como eu quero a corrente nesse resistor, que é a mesma corrente que passa pelo curto aqui, então eu vou dividir R2 por R2 mais R3 e multiplicar pela corrente total, que é a corrente que chega no nó. Chega uma corrente no nó, ela se divide. Nesse caso, eu posso aplicar a regra do divisor de correntes. Então, fazendo as contas aqui, a minha corrente que passa por R3 é a minha corrente de Norton, é 20,2 mA.
Aí sim, essa é a corrente de Norton. Bom, voltando aqui uns slides, ó. Veja, essa é a corrente desta fonte. Agora eu preciso calcular o valor da resistência de Norton. Como é que é o valor da resistência de Norton? Eu calculo. Idêntico, pessoal, da mesma forma que eu calculo a resistência de Thevenin. Igualzinho. Anulo todas as fontes do circuito e calculo a resistência vista a partir dos pontos A e B. É igualzinho a resistência de Thevenin. Tá? Então, o que muda de Norton para Thevenin é que em Thevenin eu calculo a tensão de Thevenin e em Norton eu calculo a corrente de Norton. Mas a resistência que vai ser colocada ali, insere com a fonte no equivalente Thevenin e em paralelo com a fonte no equivalente Norton, essa resistência eu calculo da mesma forma. Vista a partir dos pontos A e B, eu anulo todas as fontes. Então, como esse circuito só tem uma fonte, só tem uma, eu anulo só ela. Se tivesse uma outra fonte de corrente aqui, eu teria que abrir a fonte de corrente, mas tem só uma fonte de tensão, então eu curto-circuito a fonte de tensão. Calculo a resistência vista a partir dos pontos A e B. Olha, aqui é bastante semelhante, né? Eu tenho uma resistência em série com essas duas aqui em paralelo. Tá? Então, essas duas aqui estão em paralelo, esta aqui está em série. Pô, professor, mas você pegou R1 e dividiu por 2? Que história é essa? Aqui eu aproveito para dizer para vocês o seguinte. Olha que coisa fantástica. Quando eu tenho dois resistores em paralelo de valor igual, o resistor equivalente é a metade do valor. Nossa, que bacana, mas se eu fizer aquela história do produto pela soma, beleza, pessoal, dá do mesmo jeito, dá o mesmo valor, tá? Não pode fazer as contas aí que vocês vão ver que dá o mesmo valor, tá? Mas eu posso simplificar quando eu tenho dois resistores em paralelo, eles estão em paralelo ali, mesmo valor. Pego o valor de um deles e divido por 2. Tá? Esse que está em série vai somar 124 ohms. Isso aqui eu acho que está arredondado também, porque 47 dividido por 2 não dá uma conta redonda. Né? Isso daria 123,5. Então foi arredondado aqui para 124. Tá? Não tem problema. Esse é o valor da resistência de Norton, vista. E se fosse o equivalente Thevenin? Seria o mesmo valor, pessoal, só que eu chamaria de equivalente RTH. O valor é o mesmo. Tá? Então, este circuito todo posso substituir por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Sendo que a fonte de corrente, o valor é 20,2, só voltando aqui os slides, né? Calculei aqui, utilizando aquela técnica que eu falei para vocês, curto-circuitando os terminais aqui e calculando a corrente que passa nesse curto. É a mesma que passa no resistor R3. A resistência de Norton eu calculo da mesma forma que a resistência de Thevenin. Aquela mesma técnica. E aí eu posso substituir todo esse circuito aqui por um equivalente Norton. Muito mais fácil de calcular a corrente aqui na carga. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.